aí nós vamos tendo uma postura de ceder e de nos submeter à lei divina e entender que o que acontece tem uma razão, e não ficar protestando contra o destino. E aí nós nos resignamos a suportar aquilo da melhor forma que pudermos, da forma mais consciente, sabendo que se aquilo é um sofrimento, é consequência de um sofrimento que nós causamos em outra vida ou nessa mesma vida. Isso dá para a pessoa uma compreensão maior de como lidar com problemas e não ficar protestando frente ao seu destino e impaciente, querendo que as coisas mudem já. Não, eu não quero que a minha vida esteja dessa forma, e aí a pessoa se desequilibra, se estressa. Eu não queria estar nesse emprego. E erra mais, né? Eu não suporto, e erra mais. Eu não suporto essa situação da minha família. Nós temos que entender que tudo que está acontecendo é resultado da lei divina, é Deus que comanda o nosso destino. Nós não podemos querer controlar a vida como seres humanos. Deus está acima de nós. Agora, não é uma posição de ir para o extremo de que nós não tentamos fazer nada para melhorar, mas é entender que aquilo só vai mudar quando for permitido pela lei, e aí nós precisamos ter essa paciência que o Bruno colocava. E aí nós vamos extrair o aprendizado, porque ao invés de reclamar do que está nos acontecendo, a gente vai ser reflexivo e se perguntar por que isso está me acontecendo. E para isso é preciso reflexão e muita paciência, e saber que na hora que aquilo tiver que passar, que a lei divina determinar que aquele processo difícil acabe, ele vai acabar. Mas é na hora de Deus, não é na nossa. E talvez seja muito importante a gente contextualizar Deus, né? Deus é infinito, é impossível de ser colocado em conceito, com precisão. Porém, dá para trazer para o contexto do que a gente está conversando aqui, do tema desse episódio, né? Nós poderíamos dizer, e peço a Laís, ao Marcos, que complementem ou me corrijam se for o caso, mas no contexto desse episódio, nós poderíamos dizer que Deus é esse conjunto de leis que busca manter o universo em constante crescimento e em constante equilíbrio, né? Dissociar, talvez seja importante, Deus de um homem, de uma figura simbólica, dissociar Deus até mesmo, e peço que me entendam e que me desculpem as pessoas que escutam isso, caso se sintam ofendidas, mas talvez dissociar Deus até de figuras de mestres crísticos como Jesus, como Buda, como Krishna, né? Nesse caso, nesse contexto, Deus seriam as próprias leis que criam, sustentam, renovam, expandem e mantêm o universo, a natureza e nós como um microcosmo equilibrados. Fala aqui no texto do mesmo livro que a gente estava falando, a justiça é a que nos dá o que conquistamos, bom ou mal, e nos coloca no lugar que nos corresponde frente a Deus e ao mundo. Frente a Deus e ao mundo. Ou seja, essa justiça é um aspecto que está no mesmo limite, no mesmo lugar, porque é aquilo que dá o justo, aquilo que entrega o justo de acordo com o que a gente merece. Então, a colocação do Bruno, quando se fala da resiliência, é imprescindível, porque a gente às vezes falou, né, trabalhar com a lei para que amenize aspectos da justiça, porque depois da justiça vem o destino. De acordo com o que a justiça aplica na gente, vem o nosso destino, ou seja, a gente primeiro precisa ter um destino, para que a gente consiga ter uma direção e atue na vida a justiça e nos dê o justo. Para a humanidade, essa lei atua só como castigo. Aí que a gnose ensina uma coisa interessante, porque enquanto a gente não tem um destino, é como a frase de Sêneca, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí o que vão acontecendo são consequências só, daquela ação e consequência. Mas a justiça já é uma lei superior, que atua sobre aquela pessoa que tem um destino, ou que traçou um destino, né? Não só como aquilo... Ou seja, aquela pessoa que aceitou colocar a sua vida nas mãos da lei divina e deixar que a divindade, que o Criador, enfim, o nome que a gente queira dar, no caso eu vou usar Deus mesmo, que a divindade defina o que vai acontecer. Essa é a postura de Jó no livro de Jó. Ele coloca a sua vida nas mãos do destino, porque ele sabe que ele foi
traçado por Deus, e esse livro é maravilhoso. Aqueles que puderem estudar o livro de Jó na Bíblia, tem lições ali para o caminho espiritual que são incríveis sobre isso, sobre paciência, resiliência, e quando acontecem coisas terríveis com Jó, ele diz: Jeová dá e Jeová tira, bendito seja Jeová. E essa é a atitude que nós deveríamos ter frente ao que nos acontece de difícil. Gostaria, Marcos, Laís, que a gente pudesse agora entrar num aspecto mais prático, né? Porque eu acho que a gente falou bastante, a gente chegou a duas conclusões, né? Num ano ou numa situação de sua vida, porque tem pessoas que são regidas a vida inteira pelo número 8, né? Isso já seria um outro assunto, né? Porque, particularmente, tem pessoas que têm sua síntese particular numerológica como 8. Então, em qualquer situação que seja, mas para nós, aqui tem uma pessoa assim. Ah, é? Qualquer dia, quando a gente falar dessa tônica individual 8, eu tenho algumas situações bem práticas para... Legal. Então, por exemplo, isso, como você já conhece bem isso, porque isso é parte da tua vida, era isso que eu queria incitar, que nós colocássemos para o ouvinte o que a pessoa pode fazer na prática para ir lidando com isso, porque esse ano estamos todos regidos pelo 8, então é comum a todos nós, né? Sim. Eu anotei algumas reflexões aqui que eu acho que leva mais para esse lado do que fazer ou de como atuar, né? Como orientações. Eu coloquei: toda pessoa que esteja exercendo os atributos de sua consciência, como a sabedoria, o amor, o respeito, a compaixão, todo aquele que esteja disposto a assumir as suas responsabilidades, essa é uma palavra crucial, frente à sociedade, frente à sua família, frente ao seu ser, todo aquele que se dedique a servir aos demais e a suportar as adversidades com serenidade e humildade, será ajudado em seu caminho de forma a poder acertar suas contas com a lei divina. Por outro lado, se nos recusarmos a assumir a responsabilidade por nossos atos, colocando a culpa em algo ou alguém, se buscarmos fugas e justificativas para comportamentos negativos, se por orgulho ou negligência insistirmos em continuar cometendo os mesmos erros, veremos aparecer mais claramente em nossa vida as consequências disso. O arcano 8 nos levará a exercer a paciência, a perseverança e a retidão. Aí está a fórmula. É impressionante como a capacidade sintética, objetiva dessas palavras que foram lidas. No fundo, a gente sabe onde a gente está errando, porque a gente tem essa balança dentro de nós, a lei está aqui dentro, a consciência é. Então, no fundo, a gente sabe, mas nós calamos a voz da consciência, continuamos errando, e aí nós reclamamos sem perceber que o que está nos acontecendo é simplesmente a consequência dos nossos comportamentos dessa vida ou de vidas anteriores. E às vezes clamamos a Deus, né, Laís? Me ajude a mudar o que eu não consigo mudar por minha conta. E a gente não muda aquilo que a gente tem que mudar para mudar o nosso destino, né? Ou seja, ao fim e ao cabo, o que a gente precisa fazer é mudar a si mesmo. Mudar o nosso destino e mudar o nosso futuro e mudar o nosso presente, basta que a pessoa mude a si mesmo. E aí a gente vai entrando em alguns aspectos práticos aí que o Bruno incitou, que é imprescindível. Eu coloquei 3 aqui agora, para a gente já ir levando a uma forma de fazer neste ano que inicia, e na vida toda, claro, mas principalmente nesse ano, que é trabalhar com a lei, né, um aspecto prático, para que a gente consiga amenizar os aspectos da justiça ou compreendê-las. E quando a gente fala trabalhar com a lei, podemos usar um postulado que é ensinado no curso de gnose, para você que está escutando, em uma das conferências a gente trata disso no curso de gnose de primeira câmara, nas sedes presenciais que você tem acesso aí nos nossos links, que fala: faz boas obras para que pague suas dívidas. Então, um aspecto prático, eu coloco aqui, é fazer caridade, começar a olhar mais para o outro, tentar ajudar as pessoas ao seu redor, deixar de ser tão egoísta, buscar sempre coisas ao seu próprio propósito. As coisas que vão trazer felicidade na nossa vida quase sempre estão relacionadas com coisas que não envolvem valores monetários, ganhos pessoais, mas sempre algo que a gente faz sem interesse e pelo próximo, pela vida. Trabalhar pela vida, plantar alguma coisa, colher alguma coisa. Eu vejo isso como aspecto prático do trabalho com a lei.
O segundo aspecto prático é aquele que vocês colocaram, que é da resiliência, do ahimsa, não criar resistência frente aos desígnios da lei e da justiça. Ou seja, a pessoa aceitar aquilo que lhe é dado com amor, com retidão, com paciência e protestar menos. Eu acho que isso vai ser prático na vida, a gente olhar uma situação muito dura e ao invés da gente protestar contra algo, contra alguém ou contra Deus, a gente compreender aquilo. E fica a chave do livro de Jó, que a Laís bem colocou. A paciência infinita desse número 8. E um terceiro aspecto prático é a mudança de si mesmo. Entender que se a gente não modificar em nós as nossas ações, a forma como nós conduzimos a vida, nós não temos como esperar um destino daquilo que nós estamos plantando mal.